porque o senhor jogou junto com todos os jogadores. Teve alguns momentos que eu falei assim, o Luan Carlos agorinha, ele vai infartar ali na beira do gramado. Mas foi o que o senhor veio falando no começo da semana, né? Na quarta-feira mesmo, em entrevista, o senhor sempre muito confiante, né? Então eu queria que o senhor analisasse esse jogo, as suas alterações que foram feitas, né? O que aconteceu ali que para o terço final não ter sido, né, tão valorizado, mas eu queria que só primeiro analisasse realmente mesmo essa vitória do Anápolis hoje. Boa noite a todos, boa noite especial ao nosso torcedor. Nós sabíamos que seria um jogo dificílimo, Guarani é um dos candidatos ao acesso, eu até falava isso agora com o Frontini, time muito bem montado, com peças de Campeonato Brasileiro da Série B, então a gente sabia que ia ser muito difícil. O Guarani começou melhor, conseguiu colocar suas ideias acima das nossas, nós tivemos dificuldade para encaixar a marcação e mais do que isso, tivemos dificuldade para ficar com a bola. Mas eu disse para o grupo durante toda a semana que todo jogo teria um aspecto diferente e que a dificuldade seria cada vez maior. Hoje não foi diferente, mas o que me chamou mais atenção, de novo, foi a entrega do nosso time, foi mesmo a gente saindo atrás novamente, a gente conseguiu manter a cabeça erguida, conseguiu continuar competindo, jogamos, corremos risco, porque no momento onde a gente se encontra no campeonato, a gente tem que correr riscos. Então, a gente foi premiado no final porque a gente acreditou até o fim, lutou até o fim. Vocês perceberam que o time já estava bem cansado fisicamente, esgotado, mas mesmo assim, correndo risco lá atrás, a gente continuou buscando. Mas vai correr risco, vamos seguir, vamos tentar até o final. A gente foi premiado. Parabéns aos jogadores mais uma vez, porque a entrega deles é exemplar e mostra o nível de profissionalismo de cada um. Professor, você teve a montagem de um time de acordo com o adversário, mas na hora do jogo mesmo, na hora de colocar isso tudo em prática, o senhor sentiu que o time ficou um pouco vulnerável no meio, apenas com dois jogadores na posição do meio? Fica vulnerável e a gente não conseguiu encaixar o salto do terceiro zagueiro. Então era para que o zagueiro saltasse no camisa 10 do Guarani e aí a gente fazia um tripé por dentro. E isso não aconteceu em momento nenhum. Aliás, no final do segundo tempo a gente conseguiu encaixar um pouco isso. Não saiu como a gente esperava, eu até pensei em fazer a substituição ainda no primeiro tempo, não gosto, mas eu precisava consertar o que estava sendo feito, mas dentro de campo, mesmo sem mudar as peças, a gente conseguiu dar uma encaixada melhor e conseguimos levar as substituições por intervalo, mas sim, ficou nítido que a nossa formação não encaixou, infelizmente por conta do time mesmo, de encaixe, de salto, enfim, Guarani teve mérito também, porque tem muita qualidade com a bola, mas a gente conseguiu mesmo não estando tão bem, se reorganizar, e aí no intervalo sim, a gente mexeu, voltou para uma formação com um homem a mais no meio e a gente conseguiu controlar melhor o jogo. O Anápolis sofreu quando se expôs? Você considera assim o jogo do Anápolis hoje, que valorizou mais a posse de bola, mas quando precisou se expor, sofreu com um contra-ataque forte do Guarani? O Guarani acho que tem 28, 29 gols no campeonato, a maioria é de jogadas iniciadas em transição. Por quê? Porque é um time muito vertical, um time que finaliza bem. A gente sabia que ia correr riscos. Só que quando a gente chega num momento como esse, não tem como a gente não correr riscos, a gente precisa vencer. O Guarani é um dos melhores elencos do campeonato. Então, a partir do momento que a gente os atacasse, a gente sabia que ia correr risco, principalmente quando a nossa última linha cansou. Leonan, Rafael, Carioca... teve esse esgotamento, mas a gente não podia segurar lá atrás. A gente queria arriscar, a gente queria tentar pelo menos mais uma bola e deu certo. Poderia ter dado errado, o Guarani teve 3, 4 chances. Esse é o futebol. Eu acredito que a vida é para quem se arrisca e o futebol mais ainda. Então a gente se arriscou, acreditou. Acredito que eles acreditaram mais do que eu, né, os jogadores, e fizeram por merecer. Professor, agora, durante todo o campeonato da Série C, né, houve alguns contratempos aí com a arbitragem. Hoje, novamente, nós percebemos alguns erros da arbitragem para os dois lados, porém, prejudicando um pouco mais o Anápolis. Depois teve aquela confusão, eu creio que o Garibe foi expulso, a expulsão do Garibe foi injusta, porque o Garibe até então nem estava na confusão. Como que você ouviu essa arbitragem hoje? Eu até conversei, eu gostei do árbitro, assim, um cara educado e tem uma postura legal em campo. O árbitro assistente também bom, sempre muito, muito ligado nas jogadas. Um jogo muito difícil, né? Um jogo com bola vertical o tempo todo, os árbitros assistentes têm que trabalhar muito. E a arbitragem, ela sem VAR, é difícil, é complicado, os caras têm que estar muito preparados. O que eu falei para o árbitro? É uma opinião, não foi nenhuma crítica, foi só uma observação que eu fiz para ele no decorrer do jogo.
Tinha alguns lances que eram falta, que ele podia parar, como foi o caso do Juninho. O Juninho consegue eliminar um atleta, elimina outro e sofre a falta. Se ele para o jogo ali, não tem aquela confusão. Eu sei que a CBF tem pedido para deixar o jogo rolar o máximo possível, mas tem momentos que o árbitro tem que fazer essa leitura para evitar esse tipo de confusão que teve, né? Fiquei preocupado, porque acredito que algumas faltas foram invertidas e tudo mais, mas isso eu não controlo, acho que a diretoria também viu a atuação, acho que a gente tem que focar na nossa equipe. Creio que eles fizeram um bom trabalho, porque o jogo era muito difícil mesmo, mas mesmo com a arbitragem, mesmo com a dificuldade pela qualidade do adversário, a gente se manteve muito vivo no jogo e alcançou por mérito essa vitória. O senhor bem disse que teria que arriscar, como arriscou e como ganhou. Nesse quesito de arriscar, o Fernandinho seria uma boa opção para ser aquele homem de válvula de escape para a bola chegar? Seria. O Fernandinho hoje era, inclusive, no plano de jogo, a primeira opção para o ataque. Só que, da forma como o jogo andou, eu optei pelo Gustavo, porque o Gustavo, para além de ter uma sustentação tática bem apurada, ele é um jogador que segura mais a bola de costas. E se eu precisasse, eu poderia colocar ele até de falso 9 dentro do jogo, numa possível situação de saída do Viana, que acabou acontecendo, e de um desgaste acentuado do Lagoa. O que a gente fez então? Colocou o Gustavo para rodar entre 9 e ponta, o Fernandinho não daria essa possibilidade por característica, e colocamos o Pará depois. Então nós ficamos com 3 atacantes que jogam tanto por dentro quanto por fora. Isso facilitou o encaixe nosso, tanto para quando a gente tinha a bola quanto não tinha. Então, a decisão pelo Gustavo parar foi justamente para terminar com Lagoa de falso 9. Só para finalizar da minha parte, professor, tem 2 desafios fora de casa. Dá para se considerar que o número mágico para o Anápolis hoje é 19 pontos, né, que chegando talvez aqui jogando em casa contra o Santa Cruz, já livre do rebaixamento? Olha, são 2 jogos difíceis, eu não fiz as contas ainda, te confesso, eu vim pensando jogo a jogo, acredito que nós tínhamos aí 90 e poucos % de rebaixamento, só que eu falei para os meninos não olharem isso, não olhar o próximo jogo, só olhar cada partida que a gente tinha pela frente, entender cada jogo como uma partida eliminatória, é isso que eles estão fazendo, é nisso que eles estão acreditando. Eu acredito que agora a gente focar no Floresta, ver aonde a gente pode competir com eles lá, para conseguir pontuar lá. O momento agora é de pontuar dentro do campeonato e seguir nessa sequência positiva para a gente conseguir sair dessa situação. Maravilha, então. Obrigado, gente. Obrigado.